Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, quanto a este voto do Bloco de Esquerda sobre a Carta Aberta de Zonas de Emissões Reduzidas, eu queria dizer o seguinte. Vem sempre com os chavões habituais, mas esquecem-se da magnífica rede intermodal que existe nestas outras cidades europeias, comparativamente a Lisboa. Para além do mais, e fala-se aqui muitas vezes das emissões reduzidas, e Portugal, posso-vos dizer que representa a nível mundial menos de 0,15% das emissões de carbono no mundo. Portanto, é curioso que seja o Bloco de Esquerda a vir aqui falar de Londres, quando foi, por exemplo, no mandato de Boris Johnson, que se começou a crescer em nível das ciclovias e a febre das ciclovias. Já agora dizer-vos que o guru destes temas em Inglaterra, e que em tempos advogou as ciclovias, é agora o primeiro a reconhecer que a proliferação desenfreada das mesmas é um erro colossal, que provocou um aumento da poluição, porque evidentemente os carros ficaram com menos possibilidade de passar e demoram mais tempo a circular, afetou o comércio, entre outros aspectos, nefastos para os cidadãos e a economia. Já agora, para ficarem a saber, trata-se de Lawrence Solomon e é o Executive Director da Urban Renaissance Institute, só para saberem. Muito obrigado. Quanto ao voto 15-13 do Partido Socialista de saudação do novo Governo, afirmar que os portugueses confiam na recuperação económica das famílias quando a pobreza, infelizmente, de cada vez mais portugueses é um facto, quando a estagnação económica do país é um facto, quando as dificuldades das empresas, nomeadamente as micros e pequenas empresas, é um facto, quando a inflação e o custo de vida a crescer é um facto, e o PS conclui, declarando sem pudor, que os portugueses estão a viver com melhores salários. É infelizmente atentatório quando condenamos uma parte significativa da população ao salário mínimo, e isso também é um facto. Um país onde nascem cada vez menos crianças, onde a dívida pública é avassaladora e cresce a cada ano da governação socialista, só nos deve fazer refletir do porquê terem vencido as eleições. Neste caso, admitimos duas ordens de razão. A circunstância do PSD, enquanto partido posicionado ideologicamente e na prática no centro-esquerda, não ser uma verdadeira alternativa. Para além de estar em evidente declínio, a segunda razão prende-se com o perigo de ver repetida uma geringonça que horrorizou os portugueses, tendo reduzido o PCP e o Bloco à condição de filhos de um Deus menor. Obviamente que o PS, na sua arrogância, apresenta aqui este voto esquecendo-se que os seus deputados na Assembleia Nacional, num espírito antidemocrático, negaram que outras forças políticas, como o Chega, pudessem desempenhar as funções que a Constituição lhes atribui. Relativamente ao voto de saudação do Bloco de Esquerda, 15-15, quanto ao Dia da Visibilidade Trans, mais uma vez este partido traz a esta Assembleia de Lisboa um tema que pouco ou nada diz aos lisboetas e que nos merece toda a reserva quanto ao envolvimento dos contribuintes. Bem, relativamente ao voto de saudação do LIVRE 01511, quanto ao Dia Internacional contra a Discriminação Racial, entendemos que os considerandos que apresentam são generalizações, sem sentido, considerações subjetivas e fora da realidade. Para além do mais, estes partidos de franja tentam levantar temas que não são uma preocupação para os lisboetas. Naturalmente que somos a favor da eliminação da discriminação racial, mas nunca vimos estes partidos marxistas e de matriz totalitária preocuparem-se com as atrocidades, raptos e assassínios com que muitos europeus são vítimas em inúmeros lugares do mundo islâmico, em África e na Ásia. Há lugares no mundo, tudo completamente interditos aos brancos europeus, e nunca ouvimos uma palavra, uma linha de protesto contra esses abusos. Nunca vimos esta esquerda totalitarista a condenar as perseguições com cristãos de todas as etnias em várias partes da África, do Próximo Oriente e do Oriente, são perseguidos, torturados e mortos por extremistas. A parte liberativa nada tem de ver com os considerandos anteriores e não nos revemos minimamente nos mesmos.